Boa noite a todos. Boa noite. Espero que todos estejam bem. Então vamos fazer a nossa oração para iniciar os trabalhos da casa. Fechar os olhos, acalmar a mente, ficar confortável na cadeira e se entregar para este momento tão importante que foi uma escolha estarmos aqui. Então, Divina Presença, neste momento nos unimos em gratidão pela oportunidade de estarmos aqui. Que esse espaço seja abençoado com luz, harmonia e clareza. Peço que as palavras ditas sejam guiadas pelo amor e pela sabedoria. Que cada coração presente receba exatamente o que precisa ouvir. E que essa preleção e a palestra de hoje sejam um instrumento de cura, crescimento e inspiração. Que a verdade se manifeste com leveza, que a escuta seja feita com abertura e que todos nós saiamos daqui fortalecidos em alma e espírito. Assim é, assim será, graças a Deus. Hoje eu trouxe um tema: traga mais leveza para a sua vida. É tão importante a gente ser leve, né? A gente carrega tanto peso no decorrer aí da nossa jornada. Então vamos lá, vamos entender por que eu trouxe esse tema hoje. Em um tratamento espiritual, uma pessoa pediu força para lidar com os problemas. Então, uma paciente relatou seus problemas e falou com um amigo espiritual: olha, eu estou aqui, eu tenho muita fé em Deus, porque eu preciso de força para lidar com tudo isso. Daí vem a resposta dele: mas por que você quer força? Você vai para uma guerra? Ela regalou o olho: é porque se você quer resolver seus problemas, você precisa de leveza e não de força. Você precisa aprender a caminhar de maneira mais harmoniosa, não de forma mais pesada. Não existe outro caminho para ter paz, a não ser sermos mais livres e leves. Você nunca vai encontrar uma alma leve que é ingrata. Observa bem, você não vai encontrar uma alma leve que só se queixa. Você vai encontrar uma alma leve que está doente fisicamente, mas encontra motivos para agradecer, seja pelo remédio que toma ou pelo apoio que recebe pela própria doença, que está curando a alma, seja pelo que for. Se a pessoa encontrar uma forma de agradecer, ela fica leve. Mas se você estiver fisicamente saudável e se queixar, você é pesado. Você vai encontrar pessoas leves passando por situações difíceis, porque para a pessoa ser leve, não quer dizer que ela tem que estar feliz o tempo todo. Você pode viver suas preocupações de maneira mais leve. Como você faz isso? Você sabe que tem algo para resolver. Você se esforça para resolver. Faz a sua parte e fala: agora vou confiar em Deus. Fiz a minha parte. Então a minha mão alcança até aqui. Agora vou confiar em Deus. E a pessoa segue leve, porque ela passa a exercitar a própria fé. Ela é grata pela presença e pela fé que ela tem em Deus. Trazer leveza para o dia a dia é fundamental. A leveza vai transformar a nossa existência. O contrário dessa leveza é uma vida pesada com mágoas e ressentimentos. Vamos falar dessa parte.
nós temos as nossas escolhas. Nós falamos direto aqui do livre-arbítrio, direto. Às vezes, nós estamos em ambientes com pessoas pesadas, mas às vezes, quem pesa somos nós. Nós somos pesados. E às vezes a gente nem tem essa consciência. E se tem, cria o hábito de ficar reclamando, de ficar pesando, de ficar reclamando tudo que dá errado ou tudo que dá certo. Aí tá vendo, deu certo, mas pode esperar que alguma coisa vai dar errado. A gente tem essa mania do pessimismo. Tô mentindo ou não? Não é verdade? Então, aqui quer dizer o quê? Para a gente confiar, fala muito da fé. Se a gente não confia e não tem a fé, porque o que diz aqui? Eu entrego, com fé eu entrego. Eu vou até aqui, agora eu tenho que confiar que tudo vai dar certo. Mas, às vezes, a gente fala, será? Aquela palavra, né? Será que vai dar certo? Não vai dar certo. Nunca deu, por que agora vai dar? E aí fala das pessoas pesadas, que têm as mágoas, os ressentimentos, as raivas, os ódios que carregam aí, que vivem presas no passado, acham que é melhor ficar preso lá e parar a vida aqui, no presente, onde a gente vive, onde a gente tem as oportunidades de recomeçar, de começar novas histórias, de buscar aprendizado, que a gente sempre fala aqui, de estar aqui buscando, só de estar aqui a gente já está buscando uma melhora. Mas nós insistimos em ficar preso lá, pensando naquela pessoa que te fez algo, com raiva, ele vai ver comigo, e quando a gente se prende ao passado, com todos esses sentimentos, a gente traz o passado para o presente. Aí você começa a reviver toda aquela situação. Tem uma médica que ela é do México. Ela é tanatologista, e eu não sabia o que era. É a ciência que ajuda os pacientes que estão em estado terminal. O tanatologista, ele cuida do paciente e da família do paciente. É a doutora Elizabeth Ross. Ela é autora do livro Fases do Luto. Ela diz: a gente precisa levar esperança para as pessoas, porque as pessoas carregam muitas mágoas. Na hora da morte, o que mais pesa é a mágoa da vida que não foi vivida. São pessoas que não se perdoaram, são pessoas que não conectaram com a vida. Até na hora do desencarne, a alma desencarna mais leve quando somos gratos. Seguimos o caminho do autoconhecimento. Quando a gente se propõe a melhorar, porque a gente precisa dar o primeiro passo. Quando você está no leito da morte, a gente fala, o leito, existem várias formas do desencarne, mas trazendo para esse exemplo aqui, que ela diz isso, que a pessoa não viveu, ela ficou presa a esses sentimentos que nos adoecem. Já é provado cientificamente que a doença, ela surge de acordo com o nosso emocional, com a nossa energia. Você vai somatizando esses sentimentos até pegar no físico. Nós buscamos as nossas doenças. E aí eu pedi autorização para Ana Maria, trabalhadora da casa. Sexta-feira ela contou uma história pra gente que eu achei muito interessante e fala muito disso, da pré-leção que eu tinha preparado. Uma professora na sala de aula fez uma atividade com os alunos e ela deu 3 batatas para cada aluno, colocou numa sacolinha. Os alunos tinham que colocar naquela batata, escrever os sentimentos de pessoas, raiva, ódio, todos esses sentimentos aí, que são legais que a gente carrega, né? Legais entre aspas.
E aí as crianças tinham que andar com essa sacolinha o tempo todo, em todos os lugares. Na escola, na casa, para dormir, a sacolinha tinha que estar perto, em todos os lugares, sem soltar. Quando terminou toda a experiência, ela pegou aquela sacolinha e como que estava a batata? Podre. Quando a batata apodrece, não fica um cheiro forte? É muito forte o cheiro da batata. É exatamente assim, eu achei fantástica essa história, porque é assim que são os nossos sentimentos. De mágoa, de raiva, que você fica guardando das outras pessoas, carregando. É exatamente assim, a gente carrega coisas podres o tempo todo. E tem gente que guarda até o leito da morte. Não vive, estaciona a vida. Eu quero só viver esse sentimento. Eu só quero ficar presa a isso. E vai carregando, vai adoecendo até chegar a esse estado com todos esses sentimentos aí que são só para levar a gente à doença e ao desencarne. E daí, falando, nós podemos, trazendo essa parte de sentimentos, de autoconhecimento, de mudança, nós podemos nos reformular. Quando a gente fala de reforma, vamos dar o exemplo de uma casa. Quando a gente fala assim, eu vou reformar a minha casa. Quando você fala reformar, é pintar uma parede, trocar alguma coisa, porque a estrutura daquela casa, ela tá boa. Você só vai reformar. Porque se a estrutura não tivesse boa, você ia construir outra casa. Isso é com relacionamento num casamento. A gente pode reformular, porque a estrutura daquele casamento, ele tá bom. A gente só precisa mudar, basta a gente querer. E isso é com amizade, isso é família, contexto familiar, em qualquer situação. Nós precisamos dar essa oportunidade dessa mudança, dessa reforma, de reformular o que nós somos. Não ficar carregando, não ficar apontando o que o outro é. E nós? Nós sabemos que nós somos o espelho do outro. Nós somos o espelho do universo. Aquilo que a gente faz, que aquela pessoa faz que te irrita, é o que você faz. Só que a gente tem um olhar para o outro, não temos um olhar para a gente. E existem várias ferramentas que a gente pode seguir para essas mudanças, várias. É só a gente buscar, a gente precisa dar o primeiro passo. A mudança, ela é dolorida. Quando a gente se propõe a mudar, ela é dolorida. Mas a gente não tem como a gente seguir um caminho só de flores. Não tem como. Assim a gente não aprende, assim a gente não cresce. Deixa eu ver se eu tenho mais uma coisa para falar. Olhe para o seu lado. Troque o peso, essa dura forma de viver para viver de uma forma leve. Aquele que tem olhos para agradecer sempre vai ter ouvidos para ouvir. Sempre vai ter um coração para amar. A vida é o que você faz dela. Aí eu deixo uma pergunta para encerrar. O que você está fazendo com a sua vida? Serve para a gente refletir. O que a gente tem feito diariamente? Nós estamos repetindo as mesmas histórias, as mesmas coisas. Repetindo o que a nossa família, a nossa ancestralidade fez, a gente está repetindo tudo de novo? Ou a gente pode reformular e começar de novo? Cada dia uma nova história. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar, mas amanhã eu posso estar fazendo coisas melhores, buscando coisas melhores. E quando a gente entra nesse caminho de proporcionar a mudança, reformular, ser uma pessoa melhor, a gente não volta para trás, porque a gente começa a fazer escolhas e escolhas diferentes. A gente não vai querer mais batata, carregar mais batata, a gente vai escolher os ambientes que a gente quer frequentar.
para não adoecer, para não carregar. Então hoje é essa reflexão que eu trouxe e eu espero, como eu disse na oração inicial, que seja assim uma sementinha para vocês aí refletirem e começar, quem sabe, reformular aí a casa de vocês. Tá bom? Obrigada! Agora é a palestra do Fábio. Boa noite! Boa noite! Ixi, Maria, hein? Vamos de novo. Saímos de casa hoje para buscar alguma coisa de bom, não é? Porque essa energia fraca desse jeito. Faz de conta que a gente nem deu boa noite ainda. Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite. Ainda tá fraco. Já foi melhor. Vamos de novo. Boa noite a todos. Boa noite. É isso aí, galera. Muito obrigado. Enquanto eu ligo aqui, deixa eu fazer um comentário. A gente encontra pessoas no centro e a gente sabe que foi pessoas que foram trazidas por uma outra pessoa, né? Aí a pessoa fala assim: o centro está sendo tão bom para mim que eu vou levar fulano. Aí fulano fica e aquela que trouxe não vem mais, né? E tem aquele caso que a gente traz a pessoa e fala assim: eu vou no centro porque eu acho que o centro vai ser bom para fulano. Fulano não vem, o outro fica, né? Estava conversando com duas pessoas que estão fazendo o curso comigo no domingo, que aconteceu exatamente isso. Elas começaram o curso não por causa delas, mas para que outras pessoas que estavam acompanhando continuassem. As pessoas já pararam, mas elas estão lá, firme e forte. E é isso que importa. É o tempo de cada um, né? A gente precisa respeitar isso. Tá errado quem ficou em casa? Lógico que não. Mas quem veio precisa aproveitar. E muitas vezes, né, a nossa palestrante da semana passada falou isso. Quem tinha que ouvir essa palestra hoje era fulano. Não era fulano. Se fosse ele, Deus teria colocado ele aqui nesse banco. É você. Você que está aqui hoje. Então, vamos aproveitar os nossos próximos 40, 45 minutos, que eu tenho muita coisa para falar, acho que eu vou estourar um pouco tempo, da melhor forma possível. Abrir o nosso coração, abrir os nossos ouvidos espirituais, para que os ensinamentos de hoje entrem não só no nosso cérebro, mas no nosso espírito. Falando de tempo, a primeira coisa que eu queria trazer de reflexão para vocês, e é o que nós vamos praticar hoje, na direção do que eu vou trazer agora, é o seguinte: Jesus é um ser extremamente evoluído, né? Qual é a diferença de Jesus para nós? Por um detalhe, nenhuma. Jesus passou por todo esse trajeto de evolução que nós estamos passando. Jesus também foi criado um espírito ignorante. Assim como nós. Ele começou com o velocímetro dele em 0, como nós começamos o nosso, como fomos criados. Por quê? Porque Deus é justo, Ele não pode privilegiar um e desprivilegiar o outro. Qual foi a diferença de Jesus? Ele aproveitou melhor o seu tempo de evolução e se adiantou. Ou seja, se nós estamos aqui hoje ouvindo essa palestra, é porque talvez não estejamos aprendendo e aproveitando tão bem o nosso tempo. Fonte Viva, capítulo 30, livro ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Ele diz assim: educa, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, vocês já ouviram aquela frase que existe na Bíblia de Jesus, que diz assim: vós sois deuses, vós sois luzes. E por que essa luz insiste tanto em não brilhar? Por que essa luz é tão forçosamente apagada por nós, em nosso ser?
Por que a gente tem tanta dificuldade de demonstrar as semelhanças que nós temos com o Pai? É essa reflexão que a gente vai fazer através do texto. As palavras pretas são o texto, as azuis, as observações que eu trouxe para a gente refletir. Então começa assim, ó: na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. Quando nós fomos criados simples, ignorantes, já estava gravado em nosso espírito tudo que nós precisávamos para o nosso avanço moral e espiritual. O que isso significa? Que nós temos um potencial divino dentro de nós, que só aguarda oportunidade de se manifestar. Então, a frase vós sois deuses e vós sois luzes, ela é verdadeira. Nós temos dentro de nós tudo, como germe, como semente, tudo que a planta precisa quando ela se desenvolver para dar bons frutos. É essa comparação que Emmanuel traz para nós no texto. No coração da terra há melodias da fonte. Ou seja, em qualquer ambiente, no grupo que a gente habita, familiar, no município onde a gente mora, no bairro onde a gente comprou ou alugou o nosso imóvel, no estado onde a gente está, no país que nós vivemos e nascemos, no planeta em que reencarnamos, tudo que habitamos é exatamente onde devemos estar. A gente já começa, quando toma consciência, na pré-adolescência, na adolescência, que o nosso pai não é o pai que nós devíamos ter. A gente, quando adolescente, tem essa mania, né? Essa minha mãe é muito chata, eu devo ter nascido na família errada. O meu irmão não me entende, as pessoas que vivem à minha volta não me compreendem, está tudo errado na minha vida. E nós trazemos essas impressões quando nós ainda vivemos adolescência em espírito. Nós, como espírito, questionamos o companheiro que nós temos, que casamos, que montamos uma família. Às vezes a gente tem a mania de olhar para um filho e falar assim: não é meu filho, não é possível. O meu pai está envelhecendo e não está aprendendo nada. Não. Lá, dentro de cada fonte dessa que habita o nosso caminho, existe a melodia do divino. Porque assim como nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, cada um dos que fazem parte da nossa vida também são a imagem e a semelhança de Deus. No bloco de pedra há obras-primas de estatutária. Todos nós somos uma obra de Deus. Você é uma criação de Deus. Você já parou para pensar nisso? Você é uma criação de Deus. Pode não parecer, mas eu também sou uma criação de Deus. Você é uma criação de Deus. Você é uma criação de Deus. E a gente não para se ver como uma obra divina. Gente, é uma delícia saber que foi Deus que me criou. Saber que eu fui feito à imagem e semelhança dele. E onde você vai chegar nos processos educativos da vida, já está aí, dentro de cada um de vocês, dentro de mim, dentro de cada um de nós. A gente só precisa tirar os excessos. Olha que interessante essa imagem. Essa é uma obra de escultura, talvez uma das mais famosas do mundo. É o Pensador, de Rodin. E aí perguntaram para Rodin: como é que você conseguiu
fazer uma escultura com tanta perfeição, com tanta expressão corporal? Rodin falou assim: simples. Quando eu peguei a pedra, a obra já estava lá, eu só tirei os excessos. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Vamos falar do fofoqueiro. Qual que é a qualidade principal de um fofoqueiro? Alguém sabe me dizer? Aí fala assim: fofoqueiro tem qualidade? Fala aí, Gabi. Ele observa. Talvez a única coisa que ele não faz é observar. Eu tenho que ficar na frente do vídeo, eu não posso me movimentar. Não, na verdade é o seguinte: a principal qualidade do fofoqueiro é que ele é um exímio comunicador. Ele tem o dom da comunicação. Mas o que está errado? Os excessos. A gente precisa direcionar, né, a comunicação para a direção correta e muitas vezes ajustar o volume, baixar um pouquinho. Se você pegar o fofoqueiro, direcioná-lo e ajustar o volume, talvez ele se torne um palestrante espírita. Será que o palestrante espírita de hoje não é o fofoqueiro do passado? De 2 reencarnações atrás? De 3 reencarnações atrás? Ou dessa reencarnação mesmo? Vamos dar um outro exemplo. E a gente não quer ofender as mulheres agora. Nós vamos falar da ciumenta. Qual é a qualidade da ciumenta? O que a ciumenta... Tá rindo por quê? Não se entrega, menino. O que a ciumenta tem de bom? Ela tem 2 qualidades. Ela cuida muito bem e ela preserva muito bem. A ciumenta é uma exímia cuidadora e preservadora. Você não mexe com alguma coisa que a ciumenta gosta. Um objeto, um animal, talvez uma pessoa, né? Vamos até deixar de fora a pessoa. Vamos falar das outras coisas mais fáceis. Tá rindo? Por quê? A gente só precisa regular um pouquinho a direção da ciumenta e um pouquinho o excesso. A partir daí, pode entregar na mão que ela vai te entregar melhor do que você entregou para ela. Ela te devolve melhor aquilo que você deixou para ela cuidar. Porque ela tem o dom da preservação, o dom do cuidado. Vocês entenderam? Muitas vezes a gente não presta atenção nisso em nós. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. O que isso quer nos dizer? O plantio é opcional. Cada um planta o que colhe. Mas a colheita é obrigatória. Então, no vídeo que eu assisti, esse comentário, a pessoa falou assim: se você plantar uma semente de laranja, quem arrisca o que vai nascer? Melancia? Acerola? Abacate? Melão? Não, vai nascer laranja. É óbvio. Mas a gente, na nossa vida real, no nosso pomar de vida, nós temos a mania. Primeiro, se puder, a gente não planta nada. Porque a gente imagina, a gente entende muitas vezes que paz é você se aposentar, parar de trabalhar, parar de produzir, a partir daí você vai ser feliz. Doce ilusão. Aí é que começa a sua infelicidade. Porque a inércia, como nós vamos falar aqui no texto, é que te traz a infelicidade. Então, vamos lá. Plantemos, colhemos. Mas a gente insiste em plantar ódio, em plantar discórdia. E aí a gente quer ser bem tratado,
quer ser bem acolhido, quer ser bem amado. A gente condiciona as condições do nosso amor, as condições da nossa caridade. Eu só vou dar para o fulano se ele... Eu só vou ajudar o ciclano se ele... Que condição Jesus colocou para ajudarmos? Que condição Jesus exigiu de nós para nos dar o exemplo de vida que ele deu? Ele não falou assim, ó, eu vou morrer na cruz, hein? Mas você vai ter que isso, aquilo. Ele falou tudo que ele tinha que falar. Ele sabia o que ia acontecer. E ele não mudou uma vírgula. Porque ele não condicionou a existência dele ao nosso avanço imediato. Ele simplesmente veio cumprir a sua missão. Ele plantou. E talvez não tenha colhido na mesma medida, né? Infelizmente. Mas ele colheu sim, porque ele sabe que o que ele deixou para nós vale muito mais ou não é comparado com o fim que ele teve na cruz. Aquilo foi só uma forma dele desencarnar. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. Ou seja, a gente tem algo que nos guia. Parece que é uma seta que está sempre tentando nos colocar no caminho. Ela é chata. Por que eu coloquei aqui que ela é incrivelmente chata? Porque essa seta, ela muda de nome. Às vezes ela chama doença, às vezes ela chama dor, às vezes ela chama traição. Tudo isso é o que nos move para o caminho correto. É as correções que nós precisamos entender que estão nos guiando para o que nós temos que seguir. Eu vou dar um exemplo aqui. A pessoa passa 2, 3 encarnações alimentando o vício do álcool. Aí ela desarranja o corpo físico, reflete no perispírito. Mas ela precisa corrigir isso num dado momento. E aí ela vem numa próxima encarnação com problemas no fígado, muitas vezes de nascença. Não é uma correção? Porque se ela viesse com o fígado normal, talvez ela iria alimentar o mesmo vício. Muitas vezes a gente passa 2, 3 encarnações alimentando vícios morais que nos tira do caminho. A maledicência, a fofoca, o ciúme. E aí você vem numa próxima encarnação como dirigente de casa espírita, palestrante, orientador de curso no domingo. Eu faço essas 3 funções aqui. Me livrei de uma agora, mas como vou continuar nas outras 2. Depois eu conto no final da palestra para vocês. Porque o cara fala assim, meu irmão, não dá mais tempo. Ou é dessa vez, ou você vai ter sérias complicações no seu avanço moral. A espiritualidade ainda nos ajuda na correção. São as setas que a gente escolhe para nos manter no caminho. E mesmo assim a gente tenta sair dele, né? É complicado. A joia de escultura pede milagres do buril. Buril é uma marca permanente, gravada em nós, para que a gente seja identificado. E nós temos, todos nós, uma marca divina. Todos nós somos vistos pela espiritualidade superior, por aqueles que nos ajudam, por aqueles que nos protegem, os nossos anjos da guarda, os nossos mentores protetores espirituais. Todos nós temos uma marquinha aqui na testa, Filho de Deus. E a gente nunca, no nosso processo evolutivo, vai ser abandonado. Muitas vezes a gente injustamente se sente sozinho, né? Quantas vezes a gente se sente sozinho? Quantas vezes a gente acha que não tem ninguém segurando na nossa mão? Tem.
muitas vezes é só a gente e Deus. E basta, né? Quem tem Deus precisa de mais alguém? Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós quando estamos em Deus. Aqui é interessantíssimo. Nós vamos fazer um teste no final da palestra, já ia falar da aula. Se você fizer um teste de DNA, digamos que fosse possível colher uma amostra do seu espírito e mandasse para o laboratório espiritual, alguém teria dúvida que daria positivo? Sim, nós somos filhos de Deus. Quem acha aqui, faz de conta que Deus não vai ver agora. Quem acha aqui que não é filho de Deus? É filho de qualquer outra coisa espiritualmente falando, menos de Deus. Nós temos essa certeza. Nós não temos essa dúvida. Mas a gente precisa sentir isso na nossa prática, no nosso dia a dia, nas nossas relações. E no final da palestra nós vamos entender por que a gente não se identifica ainda como os filhos de Deus. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Tudo que nós somos co-criadores, tá? Quem cria é Deus. Então, tudo que vem da criação de Deus, existe uma energia chamada fluido cósmico universal. Essa é a energia divina. Tudo que é criado no universo é tirado dessa energia. Tudo. A árvore, o minério, a madeira que fez esse móvel, tudo é obra divina. Então, tudo que habita o universo vem desse fluido cósmico. Então, todos nós somos criaturas divinas. Todos nós fazemos parte de um todo. Todos nós viemos da mesma origem. A gente se acha muito diferente um do outro, a gente é mais parecido do que a gente imagina. A gente acha que parecido é só o japonês, né? Não, nós somos muito mais semelhantes do que aparentemente o japonês é um do outro. Eu esses dias ouvi uma fala do Enéas. Quem lembra do Enéas aí? Levanta a mão. O cara era tido como lunático, né? A gente não entendeu ele, infelizmente. Talvez se nós tivéssemos dado a ele o valor que ele realmente merecia, nós teríamos aproveitado melhor o nosso tempo. Sabe qual era a diferença do Enéas para nós? É que ele estava num tempo adiante. Por isso que a gente achava ele lunático. E eu, inclusive, estava assistindo um vídeo dele hoje e ele fala assim: não existe diferença entre uma faxineira e um astrofísico. A única diferença entre a faxineira e o astrofísico é o volume de informação que cada um teve a oportunidade de receber na existência terrena. Essa é a única diferença. Mas tanto um como o outro tem a mesma importância para o universo. E aí ele fala assim: o dia que eu me achar melhor ou mais importante que alguém, eu não mereço mais existir no universo. E nós vamos falar disso agora. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos talhem no empedrado caminho dos milênios. Olha a seta aí de novo. Processos educativos da vida. O princípio básico do espírito é a sua imortalidade. Nós somos eternos. Nós viveremos para sempre. Mas nós não temos todo o tempo do mundo. São coisas diferentes. O fato de você existir para sempre não quer dizer que você tem todo o tempo do mundo ao seu dispor. E o espírito tem livre-arbítrio, só que ele é limitado. Como assim? Por exemplo, o Cláudio acordou hoje incomodado com o sol. E aí ele falou assim: através do meu livre-arbítrio,
eu determino que a partir de hoje o sol não brilhe mais. Não. Esse livre-arbítrio não é dele. Ele só tem o direito de arbitrar sobre a vida dele. E é aí que a gente quebra a cara. Porque a gente quer arbitrar sobre a nossa vida e a do outro, a do outro, a do outro, a do outro. E se puder, se Deus deixar, até no sol a gente vai mandar. Hoje eu vou fazer uma caminhada e o sol tem que brilhar menos, porque senão eu vou sentir muito calor. Aí a gente maldiz o sol, maldiz a chuva, porque choveu exatamente no final de semana que eu ia viajar. Ontem na empresa, um dos meus chefes, donos da empresa, é baiano, né? E a menina falou assim: nossa, o tempo tá horrível hoje, vai começar a chover. Ele falou assim: menina, você não sabe a importância que tem para o nordestino a chuva. O tempo hoje, para mim que sou nordestino, que trabalhava na roça na Bahia, no interior da Bahia, tá maravilhoso, porque vai chover. E nós temos o péssimo hábito de achar que o sol tem que brilhar ao meu favor, que a chuva tem que brilhar ao meu favor. Sabe por quê? O que ele quis dizer? O destaque da treva humana. Quando a gente identifica que a gente ainda tem treva dentro de nós, quando nós entendemos que ainda somos predominantemente egoístas e orgulhosos. Alguém aqui não se considera egoísta ou orgulhoso em menor ou em maior grau? Briga com Deus, porque encarnou no planeta errado. O planeta Terra é predominantemente habitado por pessoas, por espíritos egoístas e orgulhosos. Se Deus não erra, errou com você e te colocou no planeta errado. Reclama. Sabe por quê? Porque nós achamos que o mundo foi feito para a gente usufruir dele. E nele só cabe a minha religião. Eu sou espírita, mas eu não dou o direito de o outro ser católico, ser do candomblé, ser evangélico, porque tem que predominar a minha crença. Porque o mundo é meu. Eu determino as coisas certas do mundo. Então, tem que prevalecer a minha religião. A minha opção política. Sim, lógico que sim. O meu candidato é bom. O seu é péssimo. O seu fez com o país o que ele é hoje. Só que o meu já passou antes, o do outro antes, e a coisa não mudou muito não. Mas não interessa. Aqueles que não gostam do meu candidato, ou gostam do candidato que eu não gosto, não me servem. Ano que vem nós temos uma eleição para presidente. Vai ser o Natal, mais uma vez, das famílias separadas. É justo isso? Com você, com a sua família, com a sua família? Porque somos intolerantes? Porque queremos impor que o outro não serve e o que serve é o meu? Mas eu não sou orgulhoso e nem egoísta. Mas a opinião política só presta quando é igual à minha. A minha orientação sexual. E aqui a gente comete um grande erro, porque tem o que não aceita a orientação sexual do outro e tem o outro que segue aquela orientação sexual e não aceita esse porque discorda. Os dois lados estão errados. Porque se eu respeito a orientação sexual do outro, o outro precisa respeitar a minha opinião contrária quando eu não aceito a orientação sexual dele. É só uma questão de ótica. Esses dias eu vi o pastor Cláudio falando que ele não negocia a homossexualidade. Mas, ele estava falando isso para Tami Gretchen. Eu achei fantástico.
Ele falou isso com o maior carinho do mundo. Mas você tem lugar na minha mesa. Você vai sentar com a minha família e vai se alimentar dentro da minha casa, recebendo muito amor. Isso é respeito, gente. A gente pode discordar do outro, mas a gente não pode perder o respeito pelo ser humano. É isso que importa. Na minha concepção, ele não negociar isso está errado. Mas eu o admiro por muitas outras coisas que ele fala, que eu vejo sentido. Agora, eu vou deixar de assisti-lo por causa desse detalhe que eu discordo dele? Não. Porque eu já montei palestras aqui baseadas nas falas do pastor Cláudio, do padre Fábio de Mello. A minha última palestra eu trouxe um vídeo do padre Marcelo. Porque não tem problema ele ter a religião dele, desde que a gente se respeite. Esses dias eu estava ouvindo um padre falar da Umbanda, num podcast, eu achei fantástico. O menino falou assim: por isso que eu gosto de ir na Umbanda, porque lá eu fumo e bebo. Aí o padre falou assim: opa, peraí. Aqueles objetos, quando são, o padre falou isso, hein? Utilizados num trabalho de Umbanda, eles não são cachaça e fumo, eles são objetos consagrados para aquele ritual. Então você precisa ter respeito com o que você está falando. Se eu tivesse ouvido isso de um pai de santo, normal, ia concordar, mas ia achar normal. Mas foi um padre que reprimiu o rapaz, que era um dos comandantes do podcast. Eu achei aquilo fantástico. Isso é respeito, gente. Talvez ele não vá acender uma vela preta, vermelha, vai continuar acendendo a branquinha dentro da igreja dele, mas ele não falta com respeito com quem faz isso. Ele vê sentido positivo nisso, ele vê lógica. Tá tudo bem ele ficar lá e eu ficar aqui, mas a gente precisa se respeitar. Então, o meu pensamento, o meu jeito de ser, não tem que prevalecer. E sabe o que traz para nós, quando a gente não entende isso? O Holocausto, que fez com que os alemães achassem que eles eram uma raça pura e que os outros não tinham lugar no planeta. E começaram a dizimar os judeus, por exemplo. Começou pelos judeus, se não parasse ia terminar em outros lugares. Porque ele tinha o orgulho de imaginar que o planeta era só para eles. A Inquisição. O que aconteceu com a Inquisição? Quem não pensa como eu precisa ser eliminado. Aí a curandeira era a bruxa. Muita gente se converteu a padre porque tinha o dom da cura, mas como padre não seria condenado, seria milagre, entendeu? Quem estava dentro da igreja e curava era milagre. Está cheio de santo aí, que era santo porque praticou milagre. Mas se ele estivesse fora da igreja, ele seria feiticeiro, seria eliminado, queimado na fogueira. Por quê? Porque se você não está dentro do que eu acredito, você tem que ser eliminado. Orgulho. 11 de setembro, aquele atentado terrorista, o que é o terrorista? É um radical, nada mais do que um radical, que não aceita críticas ou opiniões contrárias. E aí ele bota lá 3 aviões para colidir com o que ele acha que está errado, e que se dane quem morreu. Estou defendendo Alá. Coitado do Alá. Coitado, né, do Deus que foi justificado para matar as pessoas da Inquisição. Vocês começam a perceber que os ciclos se repetem, né? Uma hora é pela religião, outra hora é pela raça, outra hora é pela convicção. Mas o orgulho é o predomínio do sentimento. A guerra na Ucrânia. O cara achou que aquela parte do território tinha que ser dele. E agora vai ser meu, porque eu acordei, eu sou um adulto mimado e eu acho que isso tem que ser meu, por bem ou por mal. Porque o mundo foi criado para eu achar o que é certo e o que é errado. Não interessa o que é território do outro.
Tem gente querendo tomar o canal do Panamá. Território mexicano. Austrália. Agora a Austrália tem um cara maluco aí que está achando que tem que incorporar no território do país dele. Porque ele acordou achando que é assim que funciona. E aí o cara começa a ditar regra para o mundo inteiro. Porque o mundo é como ele pensa. E quem não pensa como ele, paga caro. Isso é egoísmo. Isso é orgulho. O conflito de Israel. Mais um exemplo. Só muda o nome, a origem é a mesma. E muitas vezes a gente está aí aplaudindo, achando que está certo. A gente perde tempo aplaudindo. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. É o aprendizado que nos iluminará e nos guiará no caminho do bem. E muitas vezes a gente fala assim: mandaram eu para a terra, mas não me deram o manual. Deram sim. A gente que é preguiçoso para seguir, porque dá trabalho. A gente se intitula cristão, mas para ser cristão a gente precisa viver como Jesus viveu. É isso que determina o cristão. E não interessa a religião, tá? Cristão é cristão. Lá no catolicismo, lá no protestantismo, lá no candomblé, lá na umbanda, lá no budismo, no hinduísmo, ou você segue o exemplo do Cristo, ou você só está levantando uma bandeira para se esconder atrás. Ser cristão é seguir o Cristo, fazer o que ele fazia. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. O equilíbrio nos cobra abandonar lados, abandonar preferências, abandonar as convicções. A unanimidade e o extremismo nos afastam do equilíbrio. E o desequilíbrio nos afasta da paz interior. Porque quando eu levanto a bandeira do lado A, eu estou abandonando o lado B. Quando eu levanto a bandeira da religião X, eu estou abandonando o restante do alfabeto. Então não tem problema nenhum acreditar, mas extremizar a crença faz com que a gente abandone todo mundo que está fora dela. Foi isso que Jesus ensinou? Jesus curava a prostituta. O maior apóstolo de Jesus foi um dos maiores assassinos dos cristãos. Chama-se Paulo. Ele só estava mal direcionado. O que Jesus fez com Paulo? Deu a direção e regulou o volume. Ele não aniquilou Paulo, como fez a Inquisição, como faz a gente quando levanta a bandeira. Não. O que ele fez com Madalena? O maior testemunho da palavra do Cristo foi uma mulher intitulada, deixo claro isso, porque eu não acredito na prostituta Maria Madalena, mas intitulada prostituta. Foi a mulher mais fiel a Jesus. E ele tirou ela do bando dele? Não, ele acolheu. Por que a gente faz isso com o outro? Por que a gente elimina bandos que não pensam e vivem como nós? E aí nos intitulamos cristãos? Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes do nosso acrisionamento. Olha a seta aí de novo. É através da dor e do trabalho que avançamos moralmente e espiritualmente. E não tem negociação. Ah, eu cansei de evoluir. Não quero evoluir mais. O planeta escola Terra vai parar de girar porque você acordou cansado de evoluir. O planeta foi criado para você, né? Todo mundo existe à sua volta para te servir.
assim como alguns adultos mimados que a gente vê por aí, mas agora eu cansei de evoluir. Vou ficar 3 encarnações sem evoluir. Para o planeta, eu não vou descer não. Quem vai descer são vocês. Porque ele é meu. Dá para fazer isso, não? Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Os anjos ascensionados, os espíritos muito mais evoluídos que nós, simplesmente porque aproveitaram melhor o seu tempo, eles nos olham e falam assim: olha lá, igualzinho a mim, é só uma questão de tempo. Agora, quem determina esse tempo? São eles ou somos nós? Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. A terra, ela está marcada, ela está fadada, ela está designada ao aperfeiçoamento e à evolução. A terra está deixando de ser um planeta escola de provas e expiações para ser um planeta de regeneração, que é mais ou menos o que a gente enxerga como o paraíso, assim como os testemunhas de Jeová pregam, né? Que o tigre vai ficar junto conosco, o elefante vai viver no nosso quintal. É isso mesmo. Os testemunhas de Jeová não são loucos. Nós teremos um planeta Terra sim, e não vai demorar muito tempo. Ele já está em vias. Só que a gente precisa aproveitar o tempo para continuar aqui. Porque aí, quem vai descer somos nós. Se nós não estivermos evoluidamente, moralmente e espiritualmente preparados para viver nessa harmonia, se a gente continuar querendo eliminar as pessoas à nossa volta, ou incorporar em nosso território o que a gente acha que é certo. Já pensou você ver um quarto do vizinho e falar assim: eu vou abrir uma parede aqui agora, porque esse quarto vai ser do meu apartamento, e eu vou fechar a parede que dá ligação com o apartamento dele, porque eu gostei do quarto dele. É assim que as coisas funcionam? É isso que o menino está tentando fazer com a Ucrânia. Ou eu estou mentindo? Não é isso que ele quer fazer? Fecha a porta da Ucrânia, abre a porta da Rússia e isso passa a ser meu. Coitado do meu vizinho, que amanhã eu vou abrir a parede do quarto dele. Vai fazer parte do meu quarto, da minha sala. Será que eu estou preparado para continuar no planeta paraíso? O aperfeiçoamento da vida para manifestarmos o Pai em nós significa que não fazermos o mal basta. A gente era muito assim, né? Eu não faço mal para ninguém, eu não cuido da vida de ninguém. Tá ótimo. Não tá mais ótimo. Isso não basta. Não fazer o mal para o outro não basta. Temos que praticar o bem sempre. Só assim manifestaremos Deus em nós. E aí eu pergunto, para concluir a palestra sobre o tempo. Apesar de sermos eternos, o tempo nunca volta e nem avança pela nossa vontade. Quando vivemos muito do passado, desenvolvemos depressão. Quando vivemos muito no futuro, desenvolvemos ansiedade. A medicação é parecida para cuidar disso. Eu sei porque eu já vivi um e outro. Não é legal. A gente controla o nosso tempo, só. E o que estamos fazendo com ele? O que estamos fazendo para o nosso avanço moral e espiritual? Quanto de tempo estamos investindo nisso? Nós usamos o tempo para atender às nossas necessidades, ou usamos o tempo para fazer jus aos nossos valores? A balança tem que pender mais para os nossos valores.
Porque enquanto estamos usando o tempo só para suprir as nossas necessidades físicas e materiais, a gente está mais perdendo do que ganhando. Por isso a gente precisa saber aonde a gente quer chegar. Quanto mais a nossa seta coincidir com a seta do bem, menos vamos sofrer, mais vamos avançar. Amém? É isso aí, galera. Acabou. Agora eu preciso contar um segredo para vocês. Foi muito difícil fazer essa palestra. Estava conversando com a Regiane hoje, agora ali sentado. Foi difícil para mim fazer essa palestra, montar essa palestra.